Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia impõe dias de agonia à OTAN. E para fazer uma discussão sobre esse tema, eu trago algumas ideias que foram expostas por esse cidadão que aparece aí na foto, que é o Jeffrey Sachs, que é um economista estadunidense. Eu vou misturar essas ideias do Jeffrey Sachs com algumas matérias recentes que eu trouxe aqui para a discussão também, para que possamos compreender esses dias de agonia que a Ucrânia vive e que a OTAN também vive, já que a OTAN faz da Ucrânia uma arma contra a Rússia. E para começar essa discussão eu trago a seguinte matéria. O economista estadunidense Jeffrey Sachs diz o seguinte: a Ucrânia está perdendo no campo de batalha. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Ele diz que a mídia sempre enganou ao dizer que a Ucrânia tinha qualquer chance de vencer. E isso criou uma visão distorcida em muita gente. Muita gente tem uma visão distorcida a respeito daquilo que a Ucrânia pode e a respeito daquilo que a Ucrânia não pode. Mesmo com todo o suporte dado pela OTAN, segundo Jeffrey Sachs, que é esse economista estadunidense, a Ucrânia nunca teve qualquer chance de vencer a Rússia. E o que eu coloco aqui desde o início desse confronto aí é justamente isso. A Ucrânia nunca esteve nem próxima de vencer a Rússia. Boa parte dos momentos dessa guerra são de sucesso russo. Tanto no campo militar, como eu tenho dito, quanto no campo econômico, no campo político. A Rússia tem estabilidade política, a Rússia tem resiliência econômica, a Rússia aumentou a sua capacidade de produção de munições e armas, e a Rússia tem sucesso no fronte contra a Ucrânia e contra a OTAN. Então, o que o Jeffrey Sachs está colocando não é nenhum sacrilégio, é o óbvio. Se as pessoas não enxergam isso, é porque houve um amplo trabalho de propaganda, segundo Jeffrey Sachs, da mídia, que impediu as pessoas de verem isso. E segundo ele, Estados Unidos e Reino Unido têm responsabilidade sobre essa visão distorcida a respeito do que está acontecendo. Porque o jornalismo não fez um trabalho de mostrar os fatos, o que realmente estava acontecendo. Fez um trabalho de propaganda. Vendeu um mundo que na verdade não existe. E é isso que eu tenho discutido com vocês aqui há bastante tempo, e a gente se depara com vários comentários muito hostis quando a gente tenta demonstrar o que na verdade está acontecendo, e isso colide com o que o cidadão vê na mídia corporativa ou em canais favoráveis à OTAN, que vendem um mundo completamente inexistente. Letras azuis, segundo ponto ali. Ele diz, o Jeffrey Sachs, que o governo Zelensky vive os seus últimos dias, porque existe aí uma situação de pré-colapso. E me parece que aquela situação da incursão em Kursk foi um gesto que, embora tenha gerado uma dor de cabeça para o governo Putin, tenha gerado ali uma situação que irritou bastante o Putin, foi uma tentativa de gerar um fato positivo. Foi uma espécie de raio em céu azul, até porque isso gerou um fato positivo para o comandante militar, que é o Sirski, e também gerou mais material para que a mídia corporativa prolongasse por mais algum tempo a ilusão. Tanto é que, tão logo essa barulheira vai acabando em torno dessa incursão ucraniana em Kursk, que é uma região russa, os fatos vão demonstrando o quê? Que essa incursão aí piora, o rebote dessa incursão vai piorar ainda mais a situação da Ucrânia. Quando Jeffrey Sachs observa que existe uma situação de pré-colapso, é porque ele aponta para a velocidade do avanço russo. E vários setores militares e políticos ucranianos têm apontado que o fato do Zelensky, do governo Zelensky, ter desviado tropas que deveriam estar ali defendendo o fronte para uma incursão na Rússia,
foi justamente esse fato que fragilizou as linhas de defesa ucranianas e estão fazendo com que a Rússia avance rápido demais. E quando Jeffrey Sachs fala de um pré-colapso, ele observa esse avanço rápido da Rússia. E ele faz colocações sobre isso. Hoje, não existe nenhum analista sério da OTAN, pessoas que estão, mesmo da OTAN, não estou nem pegando analistas críticos da OTAN, não existe nenhum analista sério da OTAN, centros de estudos, que apontem que essa incursão ucraniana em Kursk possa mudar o rumo das coisas. Alguns setores nunca pintaram isso. Mesmo os setores mais otimistas da mídia, que venderam ali uma espécie de possibilidade de mudança, e isso aí é uma expectativa bastante mentirosa, mesmo esses setores já estão fazendo balanços mais realistas. Então, o que o Jeffrey Sachs está colocando aí é justamente esse panorama terrível para a Ucrânia. Um panorama terrível para a OTAN também, que faz da Ucrânia uma peça no seu jogo. Muito embora, repito sempre, a Ucrânia não seja um membro da OTAN. Letras vermelhas. Ele afirma, o Jeffrey Sachs, que o governo britânico e dos Estados Unidos sempre ocultaram a realidade dos fatos, que boa parte das pessoas que estão otimistas em relação ao que a Ucrânia pode e o que a OTAN pode em relação à Rússia, estão baseadas em narrativas e não nos fatos. Estão se guiando por uma propaganda que foi feita desde o início. A Ucrânia teve poucos momentos realmente positivos ao longo desse confronto. E a OTAN também, lógico, porque falamos de uma mesma coisa. Em todo o restante dos momentos, tudo sempre foi amplamente favorável à Rússia, o que foi devidamente mascarado, segundo o próprio Jeffrey Sachs, porque existe uma distorção da realidade. E, segundo ele, a gente está chegando a um momento em que toda essa realidade vai vir à tona de uma vez só para muita gente que fez questão de não enxergar o que estava acontecendo. Isso vai gerar uma situação de... vai gerar um choque para muita gente que está aguardando algo diferente baseado no que viu na TV, na mídia corporativa. Letras azuis, segundo ponto. A Ucrânia corre o risco, segundo Jeffrey Sachs, de perder todas as suas condições de defesa, de perder todas as suas forças armadas, se continuar insistindo no fato de prolongar essa guerra, porque a Ucrânia está sendo trucidada, e quanto mais o tempo passa, menos possibilidades de defesa a Ucrânia tem. Tanto é que a Rússia sempre coloca: a nossa proposta de paz agora, de cessar-fogo agora, será melhor do que a próxima, porque na próxima vez que sentarmos para conversar, vocês estarão em piores condições. Isso é um fato. Quanto mais a Ucrânia espera para negociar, menos condições de negociação ela tem. Se a Ucrânia tivesse topado lá no início, como eu vou falar, trazer uma matéria daqui a pouco para vocês para fazer essa discussão, se tivesse topado lá no início conversar e não tivesse seguido a linha dada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, hoje ela não estaria vivendo todo o terror que está vivendo. Ela deveria ter topado lá no início. E depois daquilo ali, as condições foram sendo cada vez piores. Tanto é que teve um dado momento que o ex-chefe aí do Estado-Maior dos Estados Unidos, que era o Mark Milley naquele momento, não é mais, hoje é o Charles Brown, ele falou: olha, esse momento acho que foi uma situação depois de um sucesso ucraniano em Kharkiv, se eu não me engano, um dos poucos momentos de sucesso. Ele falou: olha, temos um momento favorável, a hora de negociar é agora, temos um fato positivo e podemos sentar para colocar alguma coisa na mesa de negociação. Porque sempre convém negociar em condição de força, não fizemos. E o que faremos agora? Não seguiram os conselhos do Mark Milley, e aí agora a coisa é cada vez pior. Depois daquilo ali, a Ucrânia só foi ladeira abaixo. Aí teve alguns poucos momentos, e essa incursão em Kursk, que tentou gerar um fato positivo, mas que não se sustentou aí por mais de um mês, né? Que realmente era um voo de galinha, né? Eu falei lá atrás e continuo nessa porque sempre pareceu e porque sempre foi um voo de galinha. E por falar em perder a oportunidade de negociação, olhem essa matéria que eu trago aqui. A Victoria Nuland, que aparece aí na foto distribuindo bolinho no Euromaidan, que foram aquelas bagunças políticas promovidas na Ucrânia para derrubar um governo e levar ao poder governos
que fizessem da Ucrânia uma ferramenta da OTAN, como os governos que vieram depois disso, e um deles é o governo Zelensky. Uma das pessoas que atuaram diretamente para promover aquelas bagunças políticas, e depois daquilo a Ucrânia viveu apenas um inferno, foi a Victoria Nuland, figura dos Estados Unidos, do aparelho de Estado dos Estados Unidos, que fez essas falas aí que aparecem na matéria. A Victoria Nuland, ela confirma que o Ocidente, aqui Estados Unidos e Reino Unido, que o Ocidente disse para o Zelensky para rejeitar o acordo de paz de 2022 com a Rússia, momento em que a Ucrânia poderia ter saído com alguma coisa. Ela poderia não ter entrado nessa situação em que ela se encontra hoje. Algumas perspectivas muito pessimistas, e aqui eu admito que são as piores perspectivas para a Ucrânia, que ela tente prolongar ainda mais, aconteça o que o Jeffrey Sachs colocou, que é um colapso completo das defesas ucranianas, e o Estado ucraniano seja completamente destroçado. Uma parte optando por aderir à Rússia, uma outra parte sendo ocupada pela Polônia, que pode fazer essa ocupação com a narrativa de que vai defender-se da expansão russa e ocupa a porção oeste da Ucrânia, e sobra só um miolinho ali em Kiev, que vai ser o que resta da Ucrânia. Se a Ucrânia tivesse topado lá no início, isso não teria acontecido. Aí a Victoria Nuland admitiu que havia a possibilidade e os Estados Unidos e o Reino Unido não permitiram. E o pior que eu discuti, lá naquela época, quando essa proposta veio, eu apontei, ó, o Boris Johnson apareceu ali e tal, né? E como sempre, os robozinhos, os drones kamikazes da OTAN que andam pela rede aí, irritados. É mentira, isso é bobagem. Né? Aí os caras, 1, 2, 3, 4 anos depois, os caras vão se dar conta, né, de que estavam acreditando em bobagem. Letras vermelhas. O acordo teria evitado a destruição da Ucrânia. Isso teria sido bom para a Ucrânia. Mas o que é bom para a Ucrânia não importa para esses setores da OTAN, porque a Ucrânia é uma ferramenta. A ferramenta tem que cumprir o seu papel. Qual é o papel da Ucrânia? É conseguir tentar promover bagunça na Rússia. É servir como uma arma que possa enfraquecer a Rússia, primeiro, e segundo, que promova um cenário de crise que seja capitalizado por vários setores financeiros. Não importa se a Ucrânia vai se destruir, porque a ferramenta tem que cumprir o seu papel. Se ela sairá desgastada, basta jogar a ferramenta no lixo e conseguir outra. Então, se a Ucrânia tivesse aceitado o acordo lá no início, ela não teria evitado a destruição, mas também não realizaria a agenda de crise da OTAN, que era o objetivo, que era gerar um ambiente que proporcionasse a possibilidade de sanções contra a Rússia, que bagunçasse, aí isso gera uma bagunça no cenário energético, aí houve muito setor que tentou capitalizar em cima dessa crise energética. Isso gerou uma bagunça no cenário alimentar, muitos setores tentaram capitalizar sobre isso também. Ou seja, o que era bom para a Ucrânia não estava na mesa. O Boris Johnson foi até o Zelensky e ordenou que ele ordenou que ele não aceitasse, porque não era a Ucrânia que estava em jogo ali. O que estava em jogo ali era um projeto da OTAN. E a Ucrânia era uma ferramenta. Letras azuis. O Boris Johnson impediu um acordo entre a Rússia e a Ucrânia que poderia ter acontecido com o intermédio da Turquia, mas não acabou acontecendo. A coisa continuou andando e a Ucrânia foi sendo completamente destroçada no processo e a OTAN vive aí esses tais dias de agonia. Por falar em agonia e por falar em agonia por causa do prolongamento da guerra, olhem esse cidadão aí que é o Olaf Scholz. O Olaf Scholz é o primeiro-ministro da Alemanha. E temos falado aqui que um dos países que mais tem sofrido porque estão na alça de mira desse projeto é a Alemanha. Um dos objetivos da crise energética é afastar a Alemanha e a Rússia. E isso quebra a indústria alemã. Quebrando a indústria alemã, fragilizando a economia alemã e dificultando a vida do povo alemão, isso piora a governabilidade para o Olaf Scholz e isso gera péssimos resultados eleitorais para a coalizão do Olaf Scholz. Por isso que ele aparece com essa ideia aí, ó, matéria da Reuters, mídia corporativa que é para acariciar os algoritmos.
O Olaf Scholz da Alemanha pede um novo impulso pela paz na Ucrânia. Ele quer se apresentar como o cara que conseguiu chegar a um acordo de paz, como promotor da paz na Europa. Agora, tem uma série de amarrações que precisam ser feitas aí para que o Olaf Scholz possa sair maior da situação política que ele vive, que é muito complicada. O Olaf Scholz hoje, ele vive uma situação inversa daquilo que ele quer. Ele quer se apresentar como alguém que vai sair maior, como promotor da paz na Europa, promovendo esse acordo de paz, só que hoje ele é uma figura minúscula politicamente falando. Hoje eu vou falar de novo da Alemanha lá no final do vídeo e a gente vai ver o tamanho microscópico que a Alemanha apresenta no cenário internacional. É um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, não tem autonomia praticamente nenhuma e todas as decisões que o Olaf Scholz toma é sob pressão e desfavorecem a sua própria economia, a sua própria população e favorecem a agenda britânica e estadunidense. Não é impossível que usem aí o Olaf Scholz para tentar propor alguma coisa, mas ele, por si só, é uma figura muito pequena para conseguir algo desse tipo, né? Letras vermelhas. O Olaf Scholz teme o impacto do prolongamento da guerra no desempenho eleitoral do partido. Tanto é que as eleições regionais revelaram uma verdadeira catástrofe para o Olaf Scholz. As pesquisas de opinião apresentam uma aprovação cada vez menor do Olaf Scholz. Então, se ele não mudar o quadro concreto, se ele não mudar essa base concreta aí da situação da Europa, e que tem uma crise que é motivada pelo prolongamento da guerra, o cenário de sanções, ele não vai ter capital político nenhum daqui a algum tempo, o que ele já não tem. Então, ou ele muda esse quadro, ou ele está morto politicamente. Então, essa manobra de propor um acordo de paz onde ele apareça como esse pacificador pode ser uma tentativa de um resgate político, porque ele vive um momento desesperador. Se a gente está falando sobre dias de agonia, poucos podem falar tão bem sobre agonia quanto o Olaf Scholz. Letras azuis. O plano não descarta a perda de territórios antes ucranianos. A Ucrânia já teve momentos em que ela podia barganhar isso, mas hoje ela não tem mais condição nenhuma. E quanto mais o tempo passa, mais a Rússia avança, e avança cada vez mais rápido, e daqui a pouco a Ucrânia não vai ter... Hoje a Ucrânia tem muito pouco para barganhar. Mesmo a incursão em Kursk, a Ucrânia tentou barganhar com aquilo ali. Ela disse, olha, a gente pode botar na mesa de negociação Kursk. O que a Rússia disse? Não, a gente primeiro vai neutralizar essa incursão e depois a gente vai negociar. A situação da Ucrânia não é nada fácil, né? Olha aí, mais um retrato do atual momento. Ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia não mudarão o jogo, dizem os Estados Unidos. Quem falou isso foi o chefe do Pentágono, que é o secretário de Defesa, que é o Lloyd Austin. Aos constantes pedidos do Zelensky para enviar mais mísseis de longo alcance que possam ser usados para atacar a Rússia, ou uma autorização para que a Ucrânia possa usá-los para atacar a Rússia em profundidade, a resposta foi essa, não vai mudar o quadro, não façam. Primeiro, porque segundo o Lloyd Austin, em letras vermelhas, o Pentágono disse que a Rússia moveu seus alvos militares para longe do alcance dos mísseis, sabendo que poderiam ser usados. E segundo, porque isso não vai gerar um impacto e, não gerando impacto, não convém os Estados Unidos se arriscarem por pouco. Os Estados Unidos não querem estar diretamente envolvidos em situações que acontecem no território russo. Agora, se a Ucrânia quiser colocar o seu na reta, como se diz, é um problema dela. Agora, não coloca o dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles querem instrumentalizar a bagunça, construir a bagunça, mas não se envolverem diretamente. Se a Europa vai se sujar nessa coisa toda, isso é um problema da Europa. Eles só armaram todo o cenário, mas eles próprios querem ficar de fora. Tanto é que o próprio Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, já colocou. Se os Estados Unidos pensam que vão ficar de fora disso, estão muito enganados. Aí houve o complemento ali, letras azuis. Os Estados Unidos afirmaram, o Pentágono afirmou, que a Ucrânia já tem drones que estão fazendo um bom serviço, não precisa usar os mísseis de maior alcance, aí, de longo alcance. Então continuem usando aí o que vocês têm, mantenham a bagunça dentro do possível e vamos ver o que acontece, mas não envolvam a gente diretamente nisso,
porque a gente quer ficar apenas assistindo, armando, ganhando dinheiro e vendo a desgraça acontecer para a gente capitalizar em cima. Claro, todo esse resto eles não falaram, sou eu que estou colocando isso aí, né? Essas coisas eles não falam em público. Por falar em cenário de crise, o Donald Trump aí, né, o candidato a presidente dos Estados Unidos e ex-presidente também, o Trump ele propôs uma ideia para tentar reverter o difícil quadro de desdolarização, difícil quadro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o dólar como uma arma de guerra, é uma arma que eles conseguem utilizar para fragilizar economicamente os países, promovem sanções, boicotes, bloqueios de toda a ordem, cercos econômicos, utilizando o dólar como arma. Se os países desdolarizam, é óbvio que os Estados Unidos perdem essa arma e o Trump não quer perder essa arma. Só que o fato é que quanto mais os Estados Unidos atuam usando essa arma, mais os países percebem, ou menos percebem não, eles calculam o risco de continuar tendo o dólar ou serem dependentes do dólar e percebem que não vale a pena correr o risco. Ou seja, é melhor fazer manobras e buscar alternativas, ainda que sugere um certo impacto, do que continuar dependente de uma moeda que é usada como uma arma. E faz anos que a gente está discutindo aqui que o FMI está colocando isso para os Estados Unidos. Quanto mais vocês usarem o dólar como arma, bloqueando dinheiro, promovendo sanções, usando o dólar como uma ferramenta de pressão, mais os países vão buscar alternativas a isso. Porque o cenário de hegemonia da OTAN ele está se dissolvendo. É óbvio que o dólar também vai perder essa centralidade na medida em que essa hegemonia vai se desfazendo. Aí o Trump propôs uma ideia para mudar esse quadro. Trago a seguinte matéria: a ameaça tarifária de 100% do Donald Trump para proteger o status global do dólar. Ele vai meter tributo em produtos que os Estados Unidos compram de outros países, se esses países tentarem transacionar por fora do dólar. Ele vai para uma medida extrema, que demonstra o difícil momento vivido pelos Estados Unidos. Porque se o momento é difícil, apenas manobras muito radicais é que podem reverter. Mas as manobras radicais, elas tanto têm uma possibilidade de darem muito certo, como elas colocam o governo que pratica num risco muito grande. A coisa pode dar muito certo, mas se ela der muito errado, se ela der errado, ela dá muito errado, entendeu? Letras vermelhas. Os BRICS têm proposto a desdolarização das transações, o que já está impactando as commodities, por exemplo, o petróleo. A partir do momento que os Estados Unidos não podem alicerçar o dólar no petróleo, o dólar perde força e muitos países já estão transacionando por fora do dólar. Quando a gente vê países do Golfo dizendo que vão transacionar petróleo com a China, não mais baseados em dólar, mas sim no yuan, o yuan ganha força e o dólar perde. Porque imaginem vocês uma moeda que ela serve de base para transações de commodities. O mundo inteiro transacionando, isso dá força para o dólar. Coloca o dólar em todos os lugares do mundo. Quando os países decidem não fazer mais isso tira a força do dólar. O que o Trump tenta fazer? Mediante ameaças tarifárias, ele sempre fez isso, ele ameaça os países que tentarem manter essa tendência. Só que, letras azuis, a medida pode isolar os Estados Unidos e mais, ela pode encarecer os produtos para o cidadão dos Estados Unidos. Isso vai levar a uma perda de popularidade dele. Ele faz essa manobra para tentar industrializar o país, mas isso pode dar completamente errado. Então há um problema, né? Ele tenta... Vamos ver como ele vai proceder. São medidas duríssimas. Se ele levar a cabo isso pode dar bastante errado para os Estados Unidos, né? Convém observar aí. E, por falar em Estados Unidos, já estávamos falando de Euromaidan agora há pouco, até a gente trouxe ali a foto da Victoria Nuland distribuindo bolinho. Vamos falar de uma nova tentativa de revolução colorida, que está agendada para outubro. Trago a seguinte matéria do portal Político. Os homens com as bocas costuradas ampliam a eleição existencial da Geórgia.
A eleição existencial da Geórgia vai acontecer em outubro, essa tal dessa eleição existencial aí. Por quê? Porque o governo da Geórgia já se prepara, o Sonho Georgiano, que é o partido que tem maioria e que governa a Geórgia, ele sabe que a partir das próximas eleições vai haver uma avalanche contra esse partido. E a Rússia também está bastante ligada nisso, por quê? Porque a tentativa é derrubar o atual governo da Geórgia e levar ao poder, mediante bagunças políticas, setores políticos que façam da Geórgia uma arma contra a Rússia, exatamente como aconteceu na Ucrânia, por isso que eu conectei isso ao Euromaidan. A tentativa é usar também o governo da Geórgia não quer entrar na União Europeia, o governo da Geórgia olha apenas para a Rússia, não olha para a Europa, o restante não olha para a Europa. Então é o seguinte, esse era o mesmo discurso do Euromaidan. São bandeiras da União Europeia, bandeiras ucranianas e cartazes criticando a Rússia. Isso tende a acontecer na Geórgia. Existe uma revolução colorida em marcha na Geórgia. Isso aí já está colocado diante do cenário político georgiano. Depois das eleições de outubro, vai se questionar o resultado e vai começar aquela bagunça. Bom, a gente está vendo o que está acontecendo na Venezuela, né? A matéria continua. Partidos de oposição em dificuldades lutam para equilibrar a política externa e as preocupações internas, enquanto tentam derrubar o governo favorável à Rússia. Então, é o governo pró-Europa e o governo pró-Rússia, o governo pró-União Europeia e o governo pró-Rússia. O mesmo mote que estava ali no Euromaidan, e claro, tinha na Ucrânia, falava-se de corrupção e uma série de pautas que também estavam colocadas, como essa matéria também coloca. Ela coloca outras pautas para além dessa. Esses homens com as bocas costuradas aí remete a um cenário lá da Geórgia, ou seja, vai se jogar tudo ao mesmo tempo, pessoas nas ruas protestando, gente infiltrada e treinada no meio, aí a bagunça só cresce. Isso é uma revolução colorida. Então, isso está aí agendado para acontecer em outubro na Geórgia. E claro que a Rússia está observando isso aí. E ela sente o cheiro de revolução colorida de longe. Letras vermelhas. A OTAN pretende iniciar bagunças a partir das próximas eleições no país, lembrando que a Geórgia aprovou uma lei de transparência, que é uma lei muito importante, que coloca no centro da discussão, coloca a luz sobre a atividade das ONGs internacionais que recebem dinheiro de fora. Isso é fundamental, eu vou repetir até morrer isso aí, né? Colocar luz sobre o que as ONGs fazem, que recebem dinheiro de fora, é fundamental, porque esse pessoal fica bagunçando, fica influenciando centros de pesquisa, currículos escolares da universidade, fica propondo pautas, palestras, fica preparando políticos que vão ingressar em partidos, tudo com dinheiro de fora e com pautas de fora. O que a Geórgia fez foi, todo o dinheiro que vai para esses organismos aí, eles são caracterizados como agentes estrangeiros e precisam abrir quanto dinheiro está vindo, por quê, para onde, quem está pagando e qual o objetivo. Isso deveria acontecer em todos os países, não? Não só com o dinheiro que vem de fora, como do dinheiro de dentro. Deve haver uma ampla transparência sobre isso. Então, o que a Geórgia fez foi ótimo. E essa ação da Geórgia tende a desmobilizar muito da força dessas bagunças aí. A gente vê os Estados Unidos sempre usando a USAID, que é um organismo que tem por função promover bagunças no mundo, que estimula a democracia, que estimula os direitos humanos, que estimula a liberdade de expressão, mas tudo usado para promover bagunças. Que estimula a diversidade, o respeito às minorias, tudo uma fachada colorida para promover bagunças nos países, né? Letras azuis. O projeto é fazer da Geórgia uma Ucrânia 2.0. Isso já foi dito pelo governo da Geórgia. É uma tentativa de novo Euromaidan. Então vamos aguardar outubro e vamos falar sobre isso em outubro. Está chegando outubro, né? Acho que é do meio para o final de outubro as eleições na Geórgia. Agora vamos para o Oriente Médio, porque o escudo que protege Israel está rachando. Vamos trazer alguns fatos referentes aos Estados Unidos, claro que colocam esse escudo aí sobre Israel, esse guarda-chuva
que protege Israel de situações no Oriente Médio, se não fosse o suporte dado pela OTAN no geral, lembrando que Israel não é um membro da OTAN, e sim um aliado extra-OTAN, não fosse esse guarda-chuva da OTAN e as armas da OTAN, Israel não teria feito ao longo da sua história o que fez. As suas expansões, os seus massacres, as suas guerras. Se não fossem as armas da OTAN ao lado de Israel, isso não seria possível. Trago a seguinte matéria. Exclusivo, o acordo Estados Unidos-Iraque levaria à retirada, pode levar à retirada de centenas de tropas no primeiro ano de desenfontes. Então, até 2026, segundo esse acordo, não sei se isso vai ser concretizado ou não, acho muito difícil, os Estados Unidos querem reduzir muito as suas tropas no Iraque. Só que o Iraque é estratégico para os Estados Unidos, por N motivos, por N motivos. Mas um deles, e o que eu quero explorar aqui, é o fato de que tem o Irã de um lado, Israel de outro. Deixa eu botar o mapa aqui que eu acho mais fácil do que ficar mostrando com a mão. Assim, né? Imaginem. Né? Se tem imagem, não precisa imaginar. Né? O Irã está pintado de verde, Israel de amarelo. São os grandes adversários regionais. Os Estados Unidos blindam Israel do Irã. Síria e Iraque, assim como a Jordânia, estão no miolo ali, que é uma zona de blindagem, que é a tentativa de reduzir a zona de influência do Irã. Então, uma espécie de escudo. A Jordânia é basicamente ocupada pelos Estados Unidos. Se o governo da Jordânia se volta contra Israel e Estados Unidos, ele cai. E tem tropa dos Estados Unidos na Síria, com desculpa ali de combater o terrorismo e muitas coisas mais. E tem tropa dos Estados Unidos no Iraque, com a desculpa de combater o terrorismo e muitas coisas mais. Mas o discurso oficial é combater o terrorismo. Então eles bancam o terrorismo atua e depois eles aparecem lá como falsa solução. Só que se as tropas saírem dali, o que vai acontecer é um avanço da influência política do Irã, que tem muitos aliados ali na região. Até porque ajuda tanto a Síria quanto o Iraque a combaterem essa influência dos Estados Unidos e ajuda a combater grupos terroristas. O Irã é muito mais bem sucedido na ajuda que dá a Iraque e Síria no combate ao terrorismo do que os Estados Unidos. Por isso tem uma penetração política maior. Como é que os Estados Unidos vão tirar suas tropas dali? Vão deixar Israel exposto? Por isso que eu coloquei um certo questionamento sobre a possibilidade disso, mas vamos fazer essa discussão. O mero fato de terem que discutir a saída das tropas é porque existe uma pressão para que elas saiam. Isso já significa o quê? Que esse escudo sofre rachaduras por pressão das circunstâncias. E depois do episódio de Israel na faixa de Gaza, ficou muito difícil manter as tropas ali. A quantidade de ataques que as bases dos Estados Unidos sofrem por apoiarem Israel é enorme. Letras vermelhas. Os Estados Unidos tentam ganhar tempo e criar pauta para o governo iraquiano reduzir a pressão. Existe uma pressão gigante sobre o governo iraquiano para que conversem com os Estados Unidos sobre a saída das tropas. Quanto mais Israel incendeia a região, mais difícil é para os Estados Unidos manterem as bases ali. Mas eles precisam manter as bases ali para proteger Israel. Que é do interesse dos Estados Unidos a atuação de Israel na região. É um fronte avançado dos Estados Unidos, é uma base avançada dos Estados Unidos. Letras azuis. As bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria estão sob intenso ataque. Então todos aqueles grupos que o Irã apoia, grupos no Iraque, grupos na Síria, apoio que dá ao Hezbollah, apoio que dá aos Houthis, o Irã tem um diálogo com vários grupos na região que estão lutando contra os terroristas, ao mesmo tempo em que atacam a presença militar dos Estados Unidos e lutam contra todas as intromissões de Israel. Então são muitos adversários ao mesmo tempo. Fora os grupos terroristas, tem grupos rebeldes que são bancados pelos Estados Unidos também, como a mobilização da causa curda, que os Estados Unidos utilizam para gerar bagunça regional. E eles não criaram a causa curda, ela existe, tá? Eles só mobilizam isso. Letras vermelhas. Iraque e Síria formam uma zona estratégica entre Israel e Irã. Os Estados Unidos criam um escudo de proteção. Se estão sendo pressionados na Síria e no Iraque, é porque esse escudo tem rachaduras. Como vai proteger Israel nessa situação?
Letras azuis, o povo iraquiano pressiona o governo pela retirada das tropas. E quanto mais a situação fica complicada na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, no Iêmen e assim por diante, mais a pressão aumenta ali, né, para que quem apoia Israel tire as suas tropas. Por falar em pressão, olha aí, os Houthis do Iêmen, eles afirmam ter derrubado, deixa eu ver se eu consigo ver, tá ali o Iêmen, tá? Ao sul da Arábia Saudita, ali o Iraque pintado de laranja, a Arábia Saudita ao sul, e ao sul da Arábia Saudita está o Iêmen ali, tá? Os Houthis são o governo do Iêmen. O governo de fato, né? Matéria da Al Jazeera. Os Houthis afirmam ter derrubado outro drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos sobre o Iêmen. É um equipamento caro. Tá? Um equipamento caro aí dos Estados Unidos. 30 milhões de dólares esse brinquedo aí que está voando. Tá? A matéria continua. Os Houthis não divulgaram imagens do último ataque, mas já mostraram drones dos Estados Unidos sendo derrubados. Já foram 8 com esse aí que eles estão falando agora. E foram derrubados com mísseis antes. Mais uma notícia dos Houthis gerando problemas para os Estados Unidos, que é o que eu coloco nas letras azuis ali. Ó. Fiz essa discussão, eu faço sempre essa discussão com vocês sobre as dificuldades que os Estados Unidos estão tendo, sobretudo para enfrentar os Houthis. Letras azuis, os Estados Unidos têm relatado dificuldades para encarar os Houthis. Tem sido uma enorme pedra no sapato. Tanto é que eu trouxe, acho que foi ontem, né? Eu falo tanta coisa aqui que eu até esqueço das coisas que eu falo. Uma matéria uma matéria da mídia corporativa anglo-yankee, para a gente colocar dessa forma, né? Era da Bloomberg, se eu não me engano, era a mídia dos Estados Unidos, né? Acho que era da Bloomberg, que dizia que os Estados Unidos estão enfrentando o seu maior desafio regional das últimas décadas, que os Houthis encontram pela frente uma liderança, uma potência cansada que não consegue se reinventar para manter a sua hegemonia. Né? Então é um caso muito grave. A forma como os Houthis estão gerando problemas ali é uma coisa de louco. E tudo isso em solidariedade, claro, à faixa de Gaza. Os Houthis estão há anos aí enfrentando a Arábia Saudita, Estados Unidos. Letras vermelhas, cada drone abatido pelos Houthis custou 30 milhões de dólares aos Estados Unidos. Então é um gasto enorme também. Claro, isso movimenta aí, gera lucros para a indústria bélica, mas é um desgaste. Né? Já que estamos falando de Israel, imagens de satélite mostram como Israel está pavimentando uma importante estrada para Gaza. Então, eu estou falando, essa estrada ela acompanha, letras vermelhas, a estrada acompanha o corredor Filadélfia. O corredor Filadélfia é aquela faixa de contato entre o Egito e a faixa de Gaza. Ou seja, por terra é a conexão da faixa de Gaza, dos palestinos, com o mundo. Israel quer dominar isso, quer cercar os palestinos. Quando parece que esse assunto avança para uma retirada de Israel, ele retrocede de novo no dia posterior. Que a gente está vendo aí Israel construindo uma estrada que acompanha o corredor Filadélfia, que aparece aí no mapa para vocês. Ou seja, a ideia de cercar a faixa de Gaza continua. Então não se avança nessa discussão aí. Lembrando que, letras azuis, analistas de Israel já disseram que armas não estão entrando por túneis entre Gaza e o Egito. Tem uma rede de túneis embaixo da faixa de Gaza e túneis passam para o lado do Egito. A preocupação de Israel é manter a presença militar ali, porque esses túneis podem ser usados, mas analistas de Israel já disseram que esses túneis não estão sendo usados. Então Israel está fazendo disso uma questão ali para manter presença. E se estão pavimentando rua ali, é porque vão continuar ali. Isso gera também um problema com o Egito. Né? Por falar em Israel e túneis, Israel não sabe nada sobre os túneis do Hamas, disse uma refém que foi libertada do cativeiro. Foi no ano passado. A Dina Mosh, aí, ela participou dos protestos e falou aí sobre algumas coisas que ela viu. Por exemplo, letras vermelhas. Ela disse que o Shin Bet, que é um serviço de segurança interna de Israel, né? O Shin Bet é o nome do serviço de segurança interna de Israel. Pediu para ela desenhar o mapa dos túneis, sinal de que eles não sabem nada dos túneis. Israel não consegue
destruir esses túneis. Um percentual ínfimo desses túneis foram destruídos até o momento. Israel não tem ideia da extensão e não tem ideia de quantas provisões estão ali, não tem a menor ideia. Porque o Hamas ficou anos tramando essa guerra de guerrilha que está acontecendo. Então Israel não tem a menor ideia do poder de fogo do Hamas, das provisões que ele armazenou ali nos túneis, da extensão dos túneis. Letras Vermelhas, ela, a Dina Moshe, aí participou de um protesto que criticou o Estado de Israel, porque aparentemente Israel não está dando bola para trazer os reféns de volta. Aparentemente, ele não está dando bola para isso. Diga-se de passagem, é possível que o contrário esteja acontecendo. Se Israel, existem indícios que apontam que Israel usou o protocolo Aníbal contra seus civis no dia 7 de outubro, ou seja, o protocolo Aníbal permite que militares matem seus colegas para que eles não sejam capturados e feitos de reféns, para extração de informações e para moeda de troca. Só que quando tu ativa o protocolo Aníbal contra civis, isso é muito grave, porque seriam as forças de segurança matando seus próprios civis que deveriam ser protegidos por elas. Então Israel teria ativado isso no dia 7 de outubro e isso continua ativado, o botão continua apertado, porque Israel parece estar atacando para matar os reféns. Isso é algo grave. Quando os manifestantes vão para a rua em Israel por causa disso, não estão errados. Porque não tem preocupação mesmo com os reféns, né, por parte do Estado de Israel. E aí a gente vem agora para a América Latina, né? Vamos falar aí do caso da Venezuela, que está dando tom nas negociações internacionais. Então Israel, só está falando de Israel antes, Israel fica para lá. O que a Venezuela está fazendo aí é ela apertou o cerco, gerou um resultado ali, elevou a tensão e conseguiu extrair o resultado que ela queria. Que foi o quê? Ela apertou o cerco na embaixada lá da Argentina, que tem a zeladoria do Brasil, e o González tratou logo de vazar, ou seja, houve um trabalho ali da Venezuela, que acabou desembocando. Estou fazendo uma interpretação, mas não é certo que isso tenha influenciado, mas o que a Venezuela mostrou? A gente vai bater de embaixada em embaixada até achar esse cara, até achar esse cara. O que ele fez? Ele deu no pé, lógico, houve ali um acordo entre Espanha e Venezuela e o González deu no pé. E isso enfraqueceu enormemente a tentativa de golpe ali contra o governo, porque o candidato fugiu já. Isso aí já faz com que muito da parte dos cidadãos venezuelanos que poderiam querer ele no poder já desmobiliza. O cara fugiu já, então deixa. Isso enfraqueceu. Mesmo a mídia corporativa aqui está num cenário de fim de festa danado aí, né? Um cenário de velório que é um horror, né? Agora ele foi embora, então derrubou assim um pouco o moral da tropa aí contra a Venezuela, né? Trago a seguinte matéria: o Tarek William Saab, que é o procurador-geral da Venezuela, ele garante que o país, que a Venezuela e a Espanha, concordaram em passagem segura para o Edmundo González. O fato é que a mídia está escondendo isso, para fazer parecer, não, a Venezuela queria matar, a Espanha foi lá e pegou ele heroicamente. Só que é interessante que eu estava vendo TV, almoçando, vocês sabem que eu tenho essa prática indigesta de ver a mídia corporativa enquanto eu almoço. Vários de vocês já disseram que isso faz mal, e eu acho que faz mesmo. Mas faço por vocês, né? Acompanho para poder discutir com vocês essas coisas aí. E a chamada dizia o seguinte: Espanha nega que tenha dialogado com a Venezuela, combinado com a Venezuela a saída do González, do Edmundo González. Aí quando volta pro analista, entre aspas, ali da mídia corporativa, o cara diz, não, vocês vejam que essa combinação da Venezuela com a Espanha. Então, é tanta mentira que eles se tropeçam, entendeu? O correspondente na Espanha disse, não teve combinado. Aí quando volta para o analista, ele fala que teve combinado. Então eles não conseguem sustentar, é muita mentira, entendeu? Eles se perdem na própria mentira. Aí a âncora lá ficou com uma cara assim de, vamos pro próximo assunto, porque já se atrapalharam nas mentiras que estão contando. Letras vermelhas ali. O González fugiu após pressão da Venezuela sobre a embaixada da Argentina. Que teve aquela, cortou a luz, cercaram ali, ficaram fazendo um abafa. O Brasil está na zeladoria, está nessa situação em que se colocou e é uma situação muito complicada. Tanto é que ele está procurando sair dessa situação e deveria. Até porque a Venezuela já disse que não quer o Brasil zeladorando ali, fazendo a zeladoria
da embaixada, então o Brasil está numa saia justa do tamanho do universo, sendo empurrado para fora. Isso é um constrangimento internacional, que ele não precisaria ter passado por isso, né? Não precisaria. Poderia ter evitado se não metesse o bedelho onde não deve, né? Letras azuis. O PGR, que é o Saab, aí, ele disse que o Gonzalez vinha sendo coagido a ir aos protestos por parte da oposição. Então ele reforça aquela imagem que aparece nas fotos, né? Que é todas as fotos que eu vejo, todos os vídeos que eu vejo o Gonzalez totalmente assustado, como uma espécie de espantalho, de boneco de pano que a Maria Corina Machado anda para cima e para baixo. Então o Gonzalez estava ali numa situação difícil, já é um cidadão com uma idade avançada, não tem muita estrutura para isso, um burocrata. Ele tem um histórico, né, de envolvimento em coisas muito escusas. Mas aquela pressão ali era muito grande para ele. E a Venezuela foi apertando e ele saltou fora. E quando o procurador-geral diz que ele estava sendo pressionado, coagido, que ele nem queria ir nos protestos e estava sendo coagido a ir, ele levanta uma coisa que sempre pareceu. Tu pode estar assistindo o canal, pode detestar a Venezuela, odiar, mas olha os vídeos e as fotos. Esse Gonzalez está sempre... Então, a Maria Corina Machado, como ela não concorreu, não pôde, porque ela já, de outros carnavais ela já tentou golpes, né? Ela botou o Rutia como boneco de pano ali, o Edmundo Gonzalez. Traga a seguinte matéria: o Ministério Público da Venezuela ratifica respeito ao direito internacional no caso do Gonzalez Urrutia. Ou seja, essa negociação para que ele possa sair do país acabou o quê? Acabou sendo o momento de aliviar a tensão da Venezuela. Ela pressionou, 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 conseguiu o que queria e agora está deixando a coisa acalmar, e isso tira o elemento de caos das mãos da Maria Corina e dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos querem dar um golpe na Venezuela, quando a Venezuela pressiona, o cara salta fora e ela depois diz, não, negociamos, ele saiu, agora vamos ver como vai ser a coisa depois. Restabeleceram a energia elétrica na embaixada da Argentina, que está sob a zeladoria do Brasil. O Brasil agora pode ligar o aspirador para ficar limpando a embaixada lá para a Argentina. E pressionou, tensionou e distensionou. Isso aí tirou um pouco o pé de apoio dos golpistas aí, né? Letra vermelha: Maria Corina e os Estados Unidos preferiam que o Gonzalez, o candidato aí que perdeu, né, fosse preso para ampliar a tensão, mas ele se poupou, né? Ele pensou nele e saltou fora. Se ele fosse preso, a pressão internacional aumentaria, mas a Venezuela deixou uma porta aberta para ele escapar. Isso foi estratégico. Ela pressionou muito, aí falou, ó, vou de embaixada em embaixada, é melhor tu aparecer. Se tu não aparecer, vai ser pior para ti. O que ele fez? Ele tratou de aparecer e fugiu. E o que ela fez? Pressionou e deixou uma porta aberta para ele sair. E ele saiu. E isso gerou um saldo positivo para a Venezuela, né? Letras azuis. Fora do país, o Guaidó 2.0, que é o Urrutia, né, que é o mais um autoproclamado presidente, ele perde parte do apelo que poderia ter. Então ele solto e fora, né, a Venezuela conseguiu passar uma rasteira aí, né? Mais uma matéria: a Venezuela questiona a Holanda por esconder o Gonzalez Urrutia em sua embaixada. Letras vermelhas. O Gonzalez ficou na embaixada da Holanda e depois ele se mudou para a casa do embaixador espanhol e ficou lá esperando essa negociação acontecer, né? Ah, não sabemos onde ele está, mas, né, pode ser que ele apareça, ele pode ir embora. E o que aconteceu? A Venezuela, ela questionou a Holanda aqui. Como assim? Você não pode fazer isso, não pode fazer uma coisa dessa, né? Não comunicar o país. Letras azuis. A mídia tenta esconder as negociações entre a Venezuela e a Espanha. É difícil de esconder, porque, né? Mas eu vejo alguns canais que estão tentando esconder isso aí, né? Isso é jogo sujo. E é uma matéria que é o Brasil tentando sair da situação, né, ruim em que se meteu ali. Venezuela: o governo Lula negocia para que novo país represente os interesses da Argentina, busca um zelador novo. A matéria continua: o governo Maduro revogou a autorização que permitia ao Brasil cuidar do local e dos exilados que estão abrigados no prédio. Então o Brasil ele sai mal dessa situação. Ele poderia ter achado uma maneira mais elegante de ficar em cima do muro, mas ele ficou em cima do muro da pior maneira. E ele ficou em cima do muro
colocando publicamente coisas que vão voltar contra ele depois. Já discuti com você sobre isso. Então ele ficou bem mal em cima do muro e está aí numa situação muito constrangedora, sendo pressionado por tudo quanto é lado. Letras vermelhas. A Venezuela afirmou que a embaixada foi utilizada para tramar plano terrorista, um atentado contra o Maduro. Olhem que vergonha, né? Daí o zelador de uma embaixada onde se tramava o assassinato de um presidente, né? E outra, né? Letras azuis. O Brasil caiu numa cilada ao ficar de zelador de uma embaixada do Javier Milei. Do Javier Milei, tá? O Brasil ficou fazendo a zeladoria de uma embaixada da Argentina que tem no poder o governo Milei, que é um funcionário dos Estados Unidos, entendeu? Aí é difícil, né? Aí vamos para a Ásia, né? Vamos falar um pouco, porque a Coreia do Norte apresenta um ousado plano naval. Ah, a Coreia do Norte não vai fazer. Olha, eu não riria. Quando ela falou que ia ter armamento nuclear em boa quantidade, riram, jura que vão fazer? Fizeram. Ah, vamos botar um satélite espião em órbita. Ah, vão fazer. Fizeram. Agora, traga o seguinte matéria. O respeitado camarada Kim Jong-un, ele inspeciona um local para a construção de uma nova base naval. Vão questionar? Vão duvidar dele? Está lá firme e forte. Letras vermelhas. Tanto a China quanto os Estados Unidos estão dispondo suas peças militares no Indo-Pacífico, porque tem uma crescente tensão. O Kim Jong-un, ele não vai ficar de fora. Ele vai também colocar as suas peças no Indo-Pacífico. Por quê? Porque isso é uma questão existencial para ele. A questão de defesa, a questão militar, é uma questão existencial. É uma questão primeira, né, na defesa da soberania. Ah, mas tem que desenvolver economia. Sim, mas como é que tu defende a tua economia sem armas, né? Letras azuis. O Kim, né, o líder norte-coreano, ele falou sobre a construção de navios e de submarinos. Lembrando que a Coreia do Norte tem feito amplas parcerias com a Rússia, né? Letras vermelhas. Os Estados Unidos têm atracado submarinos nucleares na Coreia do Sul para pressionar o Kim Jong-un. Então ele vai fazer uma força no sentido contrário. Então vamos equilibrar um pouco isso aí, né? Letras azuis. A Coreia do Norte prometeu satélite espião e lançou. Então antes de começar, não vai conseguir, jura que vão... Não, vai questionar. Sempre dão no começo, né? Essa é só a bravata dele. Aí ele começa a testar os mísseis lá e fica todo mundo desesperado, né? Toda semana os japoneses correm para um abrigo porque o Kim Jong-un está lançando alguma arma nova, né? E aí, já que estamos na região, vamos falar de mais um papelão alemão, né? Navios de guerra alemães transitam pelo Estreito de Taiwan para atender ao comando dos Estados Unidos, né? Tá aí a China, né? Aquela ilha pintada de amarelo é Taiwan, que é China também. E ali aquela seta está passando pelo Estreito de Taiwan. É por ali que a Alemanha quer passar com o navio de guerra. Letras vermelhas. A OTAN tem pressionado a Alemanha a afastar-se da China, o que vai aprofundar a crise econômica na Alemanha. Eu já discuti esse tema várias vezes aqui. Aí ela corta relações com a Rússia, vai mal, corta relações com a China, vai pior ainda. Aí o Olaf Scholz ele quer reverter a situação autorizando esse tipo de coisa. Ele não vai conseguir nunca. Vários de vocês devem estar se perguntando quando leem uma coisa como essa, para que a Alemanha está fazendo isso? Para que a Alemanha está fazendo isso? O que ela ganha provocando a China desse jeito? Os mercados chineses são importantes para a indústria alemã. As parcerias tecnológicas entre a Alemanha e China são importantes para a Alemanha. Por que diabos a Alemanha está fazendo uma coisa dessa consigo própria? Por que a Alemanha está pisando na mangueira do gás russo, que é um gás barato que desenvolve a indústria alemã? Por que a Alemanha está fazendo isso? A Alemanha é um país ocupado que não decide os rumos do seu... não decide o seu futuro. Por isso que faz esse tipo de coisa. Daí a gente fica olhando, por que eles estão fazendo isso, cara? É completamente gratuito. Ela quer uma posição no xadrez do Indo-Pacífico, mas ela precisa ter a posição dentro do próprio território. A Alemanha é um país ocupado militarmente. O Japão é ocupado militarmente, a Coreia do Sul é ocupado militarmente. Então essas coisas que a Alemanha faz, não é para a Alemanha projetar uma força que ela não tem nem dentro de casa, entendeu? Letras azuis. Os Estados Unidos esperam resposta violenta da China, porque aí a China responde,
cria um entreveiro entre China e Alemanha e pode jogar sanções ali, forçar a Alemanha a sancionar a China. Essa é a questão. Então isso prejudica muito a Alemanha. A Alemanha se prejudica fazendo essas coisas, né? Então o Olaf Scholz primeiro aparece dizendo que vai promover a paz na Europa, dá um passo para frente e faz uma maratona para trás, né? No outro dia ele corre uma São Silvestre de ré no outro dia, né? É possível isso, né, cara? Depois ele questiona por que o desempenho eleitoral dele está tão pífio e da coalizão dele, né? Por que a minha aprovação é tão pequena, né? Isso é a ascensão da extrema-direita, é o fascismo crescendo na Europa. Daí a mídia vem com essas respostas prontas, assim, né? Bom, vamos lá. Momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que querem, podem e acompanhem o canal e veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita, das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente o canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como CPF, o número do celular como chave Pix, o número do CPF como chave Pix, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali a que vocês quiserem. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho, vou parando por aqui e tchau para vocês.